bênção do Senhor esteja sobre sua vida novamente. Aqui estamos novamente com o nosso projeto Momentos de Libertação e Cura. E continuando o vídeo da semana passada, falando de um assunto importantíssimo no projeto de libertação, que é identidade e tomada de posição. Então, continuando, eu queria ler hoje um texto que está no livro de Números, capítulo 13, a partir do verso 26 até o 33, e você pode acompanhar na tela aí a leitura. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, jebuseus, amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é muito forte, mais do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Esse é um texto muito interessante que fala de posição e identidade. Veja, esse povo tinha uma promessa: sair do Egito, onde ficaram escravos 430 anos, geração após geração. E agora uma esperança nova apareceu: saírem daquela escravidão e ir para uma terra prometida. Uma terra que para eles era importante, uma terra que na época os frutos principais eram leite e mel. Lógico, diferente de hoje, mas naquela época é o que tinha de melhor, de máximo na terra, era leite e mel. E veja que coisa forte, eles vão para essa terra, eles saem do Egito, Deus faz obra de milagre, levanta Moisés, que é um tipo de Jesus, com mão poderosa, tira eles do Egito. Mas eles vão para o deserto, porque o deserto é a passagem para chegar na terra prometida. E logo no começo eles começaram a murmurar: essa terra existe, não existe? Tu nos prometeste algo poderoso e nós estamos aqui no deserto. A murmuração normal que as pessoas fazem quando demora para chegar na promessa. E a murmuração foi tão grande que Deus instruiu Moisés para pegar 12 líderes, os melhores, um de cada tribo, e mandou espiar a terra. E veja, eles foram, levaram um bom tempo, examinaram toda a terra e agora chegaram de volta com um relatório. Que relatório poderoso! Trouxeram até os frutos. Segundo os estudiosos, segundo as tradições e as histórias, um cacho de uva era carregado por 2 homens, de tão grande que era o cacho de uva. Os frutos eram lindos, e aquilo despertou o povo. Que coisa tremenda, a terra existe. E eles chegaram diante de Moisés: a terra existe, é verdade, não é mentira, está aqui o fruto. Mas no meio dos 12, tinham 10 pessimistas, tinham 10 que não tinham identidade, tinham 10 que não sabiam quem eles eram para o Senhor Deus da terra, não sabiam qual era o projeto deles. E esses 10 começaram a dizer: nós não podemos ir lá, apesar de ser verdade, apesar de ter o fruto, nós não podemos ir lá, porque o povo que está lá é mais poderoso do que nós, eles são muito mais fortes do que nós. E como infelizmente sempre o povo vai pela maioria, decidiram por causa dos 10. Mesmo Caleb sozinho, um dos 2 que foram contra ele, Josué, chegou a dizer: não, nós vamos tomar essa terra, vamos lá. Mas não adiantou, a maioria venceu e eles não foram
naquele momento para a terra prometida. Você vai me dizer, mas o que acontece esse momento? Esse momento é o seguinte: segundo alguns historiadores, do lugar que eles estavam, se eles tivessem decidido ir para a terra prometida e enfrentado os inimigos que estavam lá, eles iam gastar 17 dias. Guarde isso, eles iam gastar 17 dias. Mas porque tomaram a decisão de não ir, de não enfrentar os inimigos, ficaram rodando no deserto 40 anos. Olha a disparidade. Por 17 dias teriam chegado na terra prometida. Levaram 40 anos. Essa é a posição de muitas pessoas que estão no mundo hoje. Aceitam Jesus, são libertos, saem do Egito, começam a caminhar porque Deus prometeu, temos promessa, Deus prometeu uma família restaurada, Deus prometeu que vai me abençoar, e aí você fica sonhando com a bênção e quando menos espera está no deserto. Por quê? Porque o deserto é lugar de bênção, e isso nós vamos dizer e explicar num dos vídeos mais para frente, por que o deserto é lugar de bênção. E aí começa a murmurar, cadê a promessa? Cadê a promessa? E quando descobre que a promessa está perto, olha para lá e descobre que há inimigos. Satanás se levanta com seus demônios, e muitos preferem ficar rodando no deserto de enfrentar, porque não sabe a sua posição. Se você tomar a sua posição e souber que você é maior que o diabo, souber que o diabo tem que ficar debaixo dos seus pés, souber que você está sentado com Cristo acima de principados, você vai em direção à promessa, vence Satanás e toma a promessa. Mas muitos por medo, porque ficam olhando os gigantes como se fossem gigantes. E, na verdade, ficam olhando para eles como gigantes e se sentindo gafanhotos. Veja a distância de um gafanhoto para um gigante, né? Os gigantes daquela época tinham 3 metros, Golias tinha 3,20 metros, são coisas grandes para aquele povo. Mas eu quero te dizer algo para você, para encerrar este vídeo de hoje. Quando uma pessoa toma posição em Cristo e sabe quem Ele é, sabe quem é Jesus na vida dele, quando Satanás se aparece tentando mostrar que é um gigante, ele olha para Satanás e não vê um gigante, ele vê um gafanhoto, e ele se considera um gigante. Quando vocês têm Jesus na sua vida, e Jesus é o centro, mas quando você toma posição de quem Ele é, você se torna um gigante. E todos os teus inimigos, todas as tuas circunstâncias vão se tornar gafanhotos. Não olhe do ponto de vista do diabo, porque do ponto de vista do diabo é de baixo para cima. E quando a gente olha de baixo para cima, é tudo muito grande. Mas quando você anda nas asas do Espírito, você olha de cima para baixo. E quando você olha de cima para baixo, tudo fica pequenininho. Essa é a tua posição, assentado com Cristo nos lugares celestiais, acima de principados e potestades. Então, nesse segundo vídeo dessa série, eu já estou te desafiando. Tome a tua posição. Saiba quem é você em Jesus. Saiba quem é Jesus. Estude a palavra para saber quem é Jesus. Quem é Jesus? O que Ele fez? O que Ele é hoje? Isso é o que você é. Então, tome a sua posição e vença Satanás. Ele não é gigante, ele é gafanhoto. Pise na cabeça dele, em nome de Jesus. Eu te abençoo mais esse vídeo. Espero o próximo, na sequência Posição em Cristo e Identidade. E curta a nossa página, divulgue a nossa página e dá o seu ok.